Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Torcida do Flamengo critica Alan de titular em Flamengo e Vasco após Saul virar dúvida. Flamengo pode surpreender o mercado com contratação de zagueiro do River Plate. Flamengo libera volante xodó do Tite para time de São Paulo. Fim do sonho, o Flamengo fica na segunda posição e dá adeus ao Mundial de Clubes de Basquete. Essas e outras você confere agora. Fique comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Como vai decidir uma vaga na semifinal da Libertadores no próximo meio de semana contra o Estudiantes, o Felipe Luiz sinalizou que vai preservar alguns nomes para o jogo contra o Vasco. Até o momento, a campanha do Felipe Luiz está muito acima da média, porque em 22 jogos ele só perdeu 2, além de ter marcado 50 gols e ter sofrido apenas 10. Só para ter uma ideia, a melhor defesa da história do Brasileirão por pontos corridos foi a do São Paulo em 2007. Naquela ocasião, o time do Muricy Ramalho levou 19 gols, número que pode ser superado se o Flamengo mantiver a média atual. Embora não saiba o que é vencer o Flamengo desde a final do estadual de 2023, o Fernando Diniz é o treinador com mais vitórias em cima do Mengão, de 2019 para cá. São 10 vitórias em 24 partidas nesse período. O volante Saul saiu machucado no último jogo contra o Estudiantes porque levou um pisão no pé direito e é dúvida para essa partida contra o Vasco. E o seu substituto imediato, segundo o Felipe Luiz, deve ser o Alan, que vem agradando o técnico sempre quando entra no decorrer das partidas. Quem não gostou nada dessa notícia foi a torcida do Flamengo. O Flamengo fez valer o fator casa e venceu o Boa Vista por 1-0 nesse sábado em jogo da 8ª rodada do Campeonato Carioca Sub-20. O gol da vitória rubro-negra foi marcado pelo garoto Ryan Roberto aos 35 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Flamengo subiu para a terceira posição na tabela do Carioca. Com 16 pontos conquistados, o Mengão soma agora 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vale destacar que o Vasco aparece na liderança do campeonato com 21 pontos. Pensando na sequência da temporada, o técnico Bruno Pivetti vai ter 2 desfalques para os próximos jogos do Flamengo. Isso porque Ramon Menezes, treinador da seleção brasileira, convocou os zagueiros João Vitor e Iago para a Copa do Mundo Sub-20. Vale destacar que essa Copa do Mundo Sub-20 vai ser disputada entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro no Chile. A apresentação dos jogadores, inclusive, acontece nesta segunda-feira na Granja Comari, em Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. Após o desafio contra o Boa Vista, o time sub-20 do Flamengo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Sampaio Corrêa. A partida vai acontecer às 15 horas, horário de Brasília, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca e vai ter a transmissão da Flamengo TV. Campeão do mundo sub-20, xodó do Tite nos tempos em que o gaúcho comandava o Flamengo, o Fabiano está de saída do clube. O volante, que era emprestado pelo Audax de São Paulo, vai voltar para o time paulista. O jogador tinha contrato com o Flamengo até outubro desse ano. O Flamengo tinha a opção de compra imposta no contrato, mas preferiu não exercer o seu direito. Assim sendo, o garoto de 20 anos encerra sua passagem pelo mais querido. O Fabiano disputou 4 jogos pelo time profissional do Flamengo. Porém, o melhor momento dele foi na base. O Flamengo Basquete se despediu da Copa Intercontinental da FIBA na manhã desse sábado, porque a NBA J-League United dos Estados Unidos venceu o Ulahawa Hawkins da Austrália por 100-94 e com isso o Mengão ficou na segunda colocação do Grupo B. Vale destacar que apenas os líderes de cada grupo avançam à final do Mundial de Clubes. Desse modo, a NBA J-League United garantiu a sua vaga para enfrentar o Unicaja da Espanha, que também venceu os 2 jogos disputados na primeira fase. O time de basquete do Flamengo agora vai ter um mês para se preparar de olho no início do novo Basquete Brasil, o NBB.
A primeira partida do Mengão vai ser no dia 18 de outubro contra o Bauru, às 17 horas, horário de Brasília. O futuro do Cleiton no Flamengo está cada vez mais distante. O zagueiro de 21 anos, formado no clube e que integra o elenco profissional desde 2023, recusou propostas de renovação apresentadas pelo clube e seus representantes já mantêm conversas com equipes do exterior. O Sporting de Portugal é um dos interessados na contratação do zagueiro a partir de 2026. Apesar de ter sido promovido com destaque da base, o Cleiton ainda não conseguiu se firmar entre os titulares da equipe do Felipe Luiz. A concorrência acirrada na defesa e a busca constante da diretoria por nomes mais experientes dificultaram a consolidação do jovem no time principal, o que reforçou a sua ideia de buscar novos desafios. O Flamengo, por sua vez, não descarta ir ao mercado em busca de reforços para o setor defensivo. Internamente, dirigentes e comissão técnica entendem que a equipe precisa de mais opções de alto nível para suportar o calendário pesado da temporada e evitar a sobrecarga em jogadores como o Léo Pereira e o Léo Ortiz. O Cleiton, até aqui, acumula passagens discretas pelo time profissional. Em 2024, foram apenas 4 partidas disputadas, somando pouco mais de 110 minutos em campo. Já em 2025, a participação aumentou, principalmente no Campeonato Carioca, quando ele jogou em 5 partidas, totalizando 442 minutos em campo. Mesmo assim, segue distante de uma sequência maior no Brasileirão ou na Copa Libertadores. O interesse do Sporting surge num momento chave para a carreira do zagueiro. O clube português vê no Cleiton uma grande oportunidade de reforçar a médio prazo a sua defesa, apostando na sua juventude e na sua capacidade de evolução. A ideia seria colocá-lo num ambiente competitivo europeu, mas também propício para adaptação gradual. A expectativa é que o futuro do Cleiton seja definido nas próximas semanas, mas o caminho mais provável é a saída ao término de 2025. No Ninho do Urubu, a prioridade passa a ser reforçar o elenco com jogadores consolidados, mais cascudos, enquanto o zagueiro deve iniciar um novo ciclo fora do Brasil, buscando espaço para evoluir na sua carreira. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe com amigos e parentes flamenguistas esse programa. E agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! A arbitragem do jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes já está decidida e a notícia levantou algumas informações importantes que os rubro-negros precisam ficar de olho vivo. O chileno Piero Mazza, escalado para apitar a partida, já esteve apitando um jogo das oitavas de final do time argentino e com direito à polêmica, porque ele esteve envolvido justamente na fase anterior do Estudiantes, na Libertadores, às oitavas de final. O jogo foi contra o Cerro Porteño do Paraguai. E no jogo da ida, terminou com um polêmico gol de pênalti no último minuto da partida. Foi o único gol marcado nos 180 minutos de confronto entre os dois. A partida de ida aconteceu no Paraguai e os dois times empatavam em 0-0 até os últimos minutos. Já no início dos acréscimos, Carrijo recebeu passe para invadir a área e esperou o contato do zagueiro do Cerro Porteño, algo que o juiz interpretou imediatamente como pênalti. Mesmo após dominar de frente para o gol, o Carrijo não fez menção nenhuma de finalizar e ficou esperando basicamente o contato vindo de trás. Quando sentiu o toque, o atacante do Estudiantes, malandramente, caiu e viu Piero Mazza assinalar a penalidade. Ascacíbar então foi para a bola e decretou a vitória do Estudiantes de La Plata.
E o curioso é que esse gol foi o responsável por classificar o Estudiantes, já que ninguém mais marcou no duelo entre os dois times. O jogo da volta na Argentina terminou em 0-0, o que classificou a equipe de La Plata para enfrentar o Flamengo nas quartas de final da competição. Por outro lado, Piero Mazza também guarda boas recordações pelo lado do Flamengo. É que o árbitro comandou um jogo do clube justamente na Libertadores de 2019, que encerrou um longo período de jejum de títulos na maior competição do continente. O jogo comandado pelo Piero Mazza foi Flamengo 6, São José 1, ainda na fase de grupos da Libertadores, aqui no Maracanã. A partida não deu exatamente muito trabalho ao chileno, que teve atuação dentro da média e não chamou a atenção de forma desnecessária, como fez Andrés Rojas contra o Estudiantes nessa semana. Por fim, o árbitro do Chile também esteve na partida de ida da Recopa Sul-Americana de 2023, que envolveu Flamengo e Independiente del Valle. O Mazza apitou o jogo de ida no Equador, onde o Flamengo perdeu por 1-0 na altitude. A partida de volta entre Flamengo e Estudiantes está marcada para a próxima quinta-feira, 21h30, horário de Brasília. Por ter vencido o jogo de ida por 2-1, o Mengão joga por um empate para se classificar. E além disso, porém, tem o clássico contra o Vasco nesse domingo, às 17h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã. O Flamengo está de olho na possibilidade de contratar um jogador do River Plate para a próxima temporada do futebol brasileiro. Vale ressaltar que, além do gringo, o time carioca também estaria de olho na situação do John Arias, que ainda não decolou na Premier League. De acordo com o portal El Craque Deportivo, o Marcelo Gallardo, treinador da equipe argentina, está preocupadíssimo com o interesse do Flamengo em um de seus jogadores. Trata-se do zagueiro Lautaro Rivero, que soma 6 jogos pela equipe nessa temporada. Considerado uma das principais promessas do clube, o defensor foi titular na recente derrota para o Palmeiras, em jogo válido pela Copa Libertadores da América. Apesar de ter sido revelado no próprio River Plate, o Lautaro Rivero estreou mesmo no futebol profissional vestindo outra camisa. Entre os anos de 2024 e 2025, o zagueiro atuou com as cores do Central Córdoba, somando 2 gols e 1 assistência em 30 jogos. Atualmente, para o centro da defesa, o Felipe Luiz conta com nomes como o de Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Cleiton. Por outro lado, o Léo Ortiz segue como alvo do futebol europeu e uma proposta pode chegar já na próxima janela de transferências. Enquanto isso, o Flamengo também vai acompanhando a situação do John Arias, ex-fluminense, lá no Wolverhampton da Inglaterra. Há alguns dias, o jornalista Paulo Brito contou que alguns conselheiros do Flamengo entendem que o John Arias não vai conseguir ter sucesso no Wolverhampton e, dessa maneira, caso o pensamento se concretize, abriria a margem para um possível retorno ao Brasil, com o Flamengo sendo uma possibilidade, Por outro lado, vale ressaltar que o movimento não seria nada simples, visto que o John Arias tem uma grande identificação com o Fluminense. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que me pediram, que estão sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, é dia daqueles nossos abraços, então bora lá! Alô, alô, meu amigo Carlos Roberto de Penedo, em Alagoas. Alô, meu amigo Wellington José Peixoto de Campina Grande, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Joséildo Firmino de Souza, lá na Paraíba. Alô, meu amigo José da Silva. Alô, flamenguistas de Macapá, no Amapá. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Felipe JG, de Belfor Roxo, aqui do Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Tico Santos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu querido amigo Titico Flazico, de Ingazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo José Clóvis de Jesus. Alô, nação rubro-negra do Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo José Benedito Lima, lá de Bacabal, no Maranhão.
Alô, meu amigo Valdinei Cavalcante, aqui do Rio de Janeiro, em Belfor Roxo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo José Ribamar de Assis Costa. Alô, sua esposa Maria das Dores. Alô, suas filhas Maura e Maurilene. Alô, seu amigo Arnaldo da Tapadinha do Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, minha amiga Bia Pita. Parabéns pelo seu aniversário, que é hoje. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, Bia. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, Bia. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não se esqueça de deixar aquele like maneiro, porque isso é muito importante para a gente crescer o nosso canal. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!